Olá, graça e paz. Essa é a 95ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana iniciamos as epístolas, né? A primeira delas, é claro, a epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler do capítulo 1 até o 11º. Tudo começa com uma saudação, introdução pessoal. E ainda no capítulo 1, Paulo explica como os gentios estão condenados por sua depravação espiritual. No capítulo 2, ele mostra como os judeus também estão condenados por sua hipocrisia e desobediência à lei. No capítulo 3, ele conclui essa parte dizendo que todos os homens são pecadores, sendo justificados pela fé em Cristo e não pela lei. No capítulo 4, ele mostra que mesmo Abraão foi justificado pela fé e não por obras. No capítulo 5, ele mostra como a morte de Cristo nos reconcilia com Deus. Mostra como a morte veio por Adão, mas o dom da vida vem por meio de Cristo. No capítulo 5, a união com Cristo na cruz significa morrer para o pecado e ser liberto do pecado. No capítulo 7, ele mostra que a nossa morte em Cristo nos liberta da lei. A lei é santa, né? Mas por causa do pecado ela só serve para nos condenar. No capítulo 8, ele fala que estamos mortos, estando vivos em Cristo, nós vivemos pelo Espírito e não pela carne, e aguardamos a promessa da redenção e temos a certeza do amor de Deus por meio do Espírito. No capítulo 9, ele fala que a eleição pela graça é comprovada pela escolha de Jacó e pela rejeição de Esaú, e também pela rejeição do Egito, e agora também pela eleição dos gentios. No capítulo 10, os judeus rejeitam o evangelho pregado a eles, mas no 11, os judeus que crerem em Deus serão salvos pela graça, e os gentios não devem se ensoberbecer por terem crido também pela graça. Os meus destaques, em primeiro lugar, vão para a forma literária, uma nova forma literária que estamos entrando agora, né? Já percorremos as narrativas desde o Antigo Testamento e agora também no Novo com os Evangelhos e Atos. Vimos legislações, vimos literatura de sabedoria, vimos literatura profética e agora entramos numa nova forma literária que é a epístola, que basicamente é uma carta, né, mas com algumas formatações específicas, né? As cartas se popularizaram muito na época do Novo Testamento por conta do ambiente seguro, seguro para viagens, né? A Pax Romana, né? A chamada Pax Romana, que simplesmente é o fato de que dentro do Império Romano havia um ambiente de muita segurança e para as estradas muito bem feitas, então era fácil viajar, era muito comum viajar, as pessoas então conheciam pessoas muito longe umas das outras e as cartas então se tornavam um meio de contato após esse primeiro momento, né? Isso no sentido mais pessoal, mas também institucional, né? Ou seja, era necessário se comunicar com oficiais do Império lá longe, né? Com súditos e tudo mais. Então, havia um ambiente muito propício para a popularização da comunicação epistolar, da comunicação por cartas. Normalmente as epístolas tinham um padrão que a gente observa nas cartas, em boa parte das cartas do Novo Testamento, que era uma introdução mais pessoal, com saudação e tudo mais. Depois os assuntos principais eram tratados e depois uma conclusão com uma despedida e tal. Então a gente observa isso na maior parte das cartas do Novo Testamento, ou seja, que os apóstolos estavam em contato com esse tipo de comunicação e se comunicavam também de acordo com esse padrão, né? Também era costume usar um amanuense, um secretário, alguém que escrevia. Então você ditava a carta e alguém escrevia para você. Esse era o costume. E a carta aos Romanos obedece esse padrão. Provavelmente as outras cartas do Novo Testamento também fazem isso, né? Então, aqui em Romanos 16, 22, Tércio diz, eu que estou escrevendo a carta para o Paulo aqui e também mando minha lembrança para vocês. Então, nesse caso, a gente sabe até quem foi o amanuense de Paulo. Como eu disse, a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo, inclusive essa aos Romanos, né? Ele mesmo se identifica no começo dessas cartas, no primeiro versículo do primeiro capítulo de Romanos ele faz isso, e ele as usava tanto porque ele tinha esse pastoreio à distância, como ele tinha um ministério de evangelista itinerante, ele ficava um tempo numa localidade e já tinha que ir para outra. Então, como ele não gastava muito tempo em cada localidade, ficavam questões abertas aí, que ele precisava
abordar, e ele fazia isso por carta para que a igreja não ficasse sem rumo até que ele passasse de volta por ali. Aqui nessa carta aos Romanos, lá no capítulo 15, ele menciona que está para levar uma oferta que as igrejas da sua região, Macedônia e Acaia, haviam levantado. As igrejas haviam levantado uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém, e ele diz: eu vou levar essa oferta. Portanto, essa carta deve ter sido escrita quando ele esteve ali em Corinto, que é na Acaia, né, a Grécia, em outras palavras, na sua terceira viagem, que a gente viu 2 semanas atrás, né, lá em Atos do 18 ao 21, quando Lucas, inclusive, menciona o desejo de Paulo de visitar Roma, lá em Atos 19, 21. Né? Então, isso nos localiza mais ou menos ali por volta do ano 55, 57, 56, alguma coisa nesse sentido aí, né? É a data da escritura dessa carta. A igreja de Roma não tinha sido fundada por Paulo, né? Uma das exceções aí, a maior parte das cartas ele escreve para igrejas que ele mesmo fundou e se sentia responsável por elas. Roma não. Ele não conhecia aqueles irmãos, né? No primeiro capítulo aí, ele inclusive fala assim: olha, até agora eu tenho sido impedido de estar com vocês, mas não é por falta de vontade. Eu quero realmente estar com vocês, mas não deu. Nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. A tradição católica romana, né, costuma dizer que foi Pedro que fundou lá, para poder dar um peso maior para a igreja de Roma, né, já que no catolicismo Roma é a sede de todo o cristianismo. Então, mas não há nenhuma evidência disso. Nós não sabemos quem fundou a igreja, mas lá em Atos 2, versículo 10, diz que entre os judeus que estavam ouvindo a primeira pregação de Pedro, lá no Pentecostes, havia também alguns romanos. Quem sabe eles voltaram lá para a sua cidade e lá começaram a se reunir e Deus foi abençoando e se formou uma nova igreja. Né? Essa é uma possibilidade. Bom, o conteúdo dessa carta é notável por ser uma exposição ordenada da doutrina da salvação e das suas implicações. É uma das exposições mais claras e mais completas da Bíblia inteira acerca desses temas. Então, aqui nos primeiros 3 capítulos, Paulo trata da depravação total do ser humano por causa do pecado. Depois, do 4 ao 5, ele fala da justificação pela fé somente. Depois, do 6 até o 8, ele fala da obra de santificação do Espírito Santo na vida dos crentes. Depois, do 9 ao 11, ele vai falar da relação entre Israel e a igreja. E, no final, do 12 ao 15, ele vai trazer algumas questões mais práticas. Ao contrário das demais cartas, que Paulo escreve para tratar pastoralmente de uma questão específica que surge numa igreja local, Paulo escreve aos Romanos para apresentar a mensagem que ele costumava pregar em toda parte. Então, a ideia é quase que uma autoapresentação, é quase que Paulo dizendo assim: olha, vocês querem me conhecer? Então é isso aqui que eu ensino. Né? E talvez o objetivo da carta fosse Paulo se apresentar para essa igreja que ficava lá no Ocidente, né? Então Paulo costuma trabalhar aqui, as suas viagens são todas ali naquela região que hoje em dia a gente chamaria de Turquia, né? Indo no máximo até a Grécia, mas ele tinha um plano, ele menciona isso lá no capítulo 15, versículo 24 dessa carta, ele tinha um plano de ser enviado como missionário à Espanha, então é lá no Ocidente, já na outra ponta da Europa, e parece que a ideia dele era se apresentar na igreja de Roma para que os cristãos romanos bancassem, né, como igreja base, né? Geralmente a igreja de Paulo era a igreja de Antioquia, aqui no Oriente, mas se os romanos vestissem a camisa, né, eles poderiam ser uma nova igreja base para o ministério do apóstolo Paulo chegar até a outra ponta lá no Ocidente, até a Espanha, que ele estava de olho para evangelizar lá. Né? Então, uma igreja rica, uma igreja já no meio do caminho até a Espanha, era um excelente projeto missionário. Né? Então, é uma carta que não trata de questões muito particulares da igreja, mas, por outro lado, sabendo Paulo que aquela era uma igreja mista, ou seja, tinha judeus e tinha gentios ali, e possivelmente tendo conhecimento de que havia algum atrito entre eles, ou um conhecimento particular, por ouvir falar, ou simplesmente porque ele sabia que toda a igreja dele, que tinha judeus e gentios, havia atrito. Enfim, a questão é que Paulo faz várias aplicações, ele está ali tratando da doutrina da depravação total, ele menciona judeus e gentios,
ele está tratando da salvação pela fé, ele menciona judeus e gentios, ele vai falar da justificação pela fé, ele vai usar o exemplo de Abraão e mostrar que ele não foi salvo pela lei. Então, Paulo está sempre fazendo aplicações a essa questão da relação entre judeus e gentios, enquanto ele faz a exposição da doutrina da salvação de ponta a ponta. Um dos trechos mais fundamentais, que a gente não consegue deixar de falar nessa leitura da semana, é o capítulo 1, onde Paulo faz uma análise de como a corrupção espiritual, ou seja, a rejeição a Deus, por meio da idolatria, vai levando a uma corrupção intelectual, depois moral e depois social. Então ele vai mencionar lá a homossexualidade, a violência, as injustiças, e tudo começa na rejeição a Deus. Então, uma sociedade que se afasta de Deus vai necessariamente se corromper em todas essas características. E eu fico aqui pensando que os primeiros leitores dessa carta, vivendo em Roma, a capital do império, com sua corrupção moral, com sua corrupção social toda, os primeiros leitores dessa carta deviam olhar em volta, e olhar na sua sociedade e ver, nossa, Paulo descreveu perfeitamente a nossa sociedade, a sociedade romana é uma encarnação de toda essa corrupção. Dificilmente eles poderiam imaginar que quase 2000 anos depois teríamos uma sociedade ainda mais corrupta, ainda mais claramente devastada por toda essa corrupção que Paulo descreve lá nos primeiros capítulos da sua carta. Que Deus nos ajude a sermos luz no meio de tanta treva, É isso. Boas leituras e até a próxima leitura.